Olá, galera da segunda série do ensino médio. Nós temos aqui um probleminha que é muito comum nos problemas que envolvem lógica, né? Mas é um problema que apareceu aí no conteúdo de matrizes, né? E eu vou aqui passando esse vídeo para que vocês possam acompanhar a resolução dessa questão. O problema diz o seguinte: eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tiveres a idade que eu tenho, a soma de nossas idades será igual a 45 anos. E nesse dia eu terei quanto? A gente percebe que neste problema nós temos três tempos verbais. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Inicialmente, para a gente começar a entender, vamos estruturar esse problema nos dois primeiros tempos, o passado e o presente. Inicialmente, a gente vai fazer aqui uma tabela com as duas pessoas envolvidas no problema e os dois tempos, passado e presente, né? O enunciado diz o seguinte: eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Então a gente vai atribuir para tu a idade x e a idade y. Como ele fala aqui que eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Então, se tu tinha no passado x, hoje eu vou ter 2x. Quando eu tinha a idade que tu tens. Então, eu tinha no passado a idade que tu tens hoje. Então, nesse caso, eu tinha y. Então, essa é a primeira construção que a gente encontra aqui para a primeira parte do enunciado dessa questão, né? O que a gente deve observar nessa tabelinha é que em qualquer problema que envolve idades, né, a diferença entre eu e tu sempre é a mesma, independente de passado e presente. Essa é a primeira observação que a gente tem que ter. Como essas diferenças são iguais, né, eu posso garantir que y subtraído de x, a idade y subtraído de x, vai ser igual à idade 2x subtraído de y, porque essas diferenças devem ser sempre a mesma, né? Montando essa pequena equação, a gente tem que 2y vai ficar igual a 2x mais x, né, que vai ser 3x, e que o valor de x vai ser igual a 2 terços do valor de y. Ou seja, a idade x vai ser igual a 2 terços do valor de y. Agora a gente vai substituir o valor de x, 2 terços de y, aonde a gente tiver x aqui na tabela. Ou seja, aqui, olha só, eu vou colocar 2 terços e aqui eu vou multiplicar 2 por 2 terços, né? E essa nova tabela a gente vai apresentar aqui já com um tempo verbal aqui, o futuro, incluído aqui nessa tabela. Por quê? Porque nós temos na pergunta o seguinte, ó, quando tiveres a idade que eu tenho, a soma de nossas idades será igual a 45. Então, nós estamos falando de futuro. Então, agora a gente apenas substitui primeiramente os valores que já foram combinados anteriormente. Nós temos aqui as idades y, né? A idade atual, a idade do passado, que era x, agora a gente trocou por 2 terços de y, e a idade presente, que é 4 terços de y, né? A gente apenas fez a substituição. 4 terços de y, por quê? Porque aqui nós temos 2 multiplicado por 2 terços, não é isso? Então, agora a gente pode analisar o seguinte. Quando ele diz assim, olha, quando tiveres a idade que eu tenho. Então, aqui, ó, eu tenho atualmente 4 terços de y. Então, quando tu, que hoje tem y, tiver a idade 4 terços de y, né, a soma de nossas idades será igual a 45. Quando tiveres a idade que eu tenho. Então, quando a tua idade for 4 terços, ou seja, 4 terços de y é maior que y. Então, para saltar desta idade e chegar nesta idade, existe uma diferença, não é? Ou seja, eu deverei somar 1 terço de y ao valor de y, e aqui, obviamente, para que essa idade chegue nessa, se eu devo somar 1 terço, terei que somar 1 terço também a idade que já se encontra aqui,
porque o tempo passa para um, assim como passa para o outro também. Então, somando essas idades, teremos 4 terços de y. E somando 4 terços de y mais 1 terço, teremos 5 terços de y. Então, essa idade, 5 terços de y, é a minha idade no futuro, e esta é a idade dessa outra pessoa no futuro. O que acontece é que ele diz que essas idades, 5 terços de y e 4 terços de y, nessa época, quando somadas, darão iguais a 45. Então, ele informa que 5 terços de y somado com 4 terços de y, isso aqui vai ser igual a 45 anos. Ok? Como os denominadores são iguais, podemos dizer que isso aqui é igual a 9 terços de y igual a 45. Dessa forma, 9 dividido por 3 é 3, teremos 3y igual a 45 e o valor de y igual a 15. Só tomem cuidado em já não ir marcando a alternativa 15, porque nós não estamos querendo saber o valor de y. Na verdade, o problema pergunta qual a idade que eu terei. Então, a idade que eu terei no futuro é exatamente 5 terços de y. Então, neste caso, a idade que eu terei é 5 terços do valor de y, que é 15. Dividindo 15 por 3, não é? Que é igual a 5. 5 multiplicado por 5 é igual a 25. Bons estudos e até a próxima.